E aí, garotinho, tudo bem? O que é inteligência artificial? Nós, na Câmara Municipal, junto com a APRON, realizamos um painel de debates sobre inteligência artificial e os impactos em nossas vidas. Quero que você também tenha acesso ao que foi discutido aqui na Câmara. O certo é que inteligência artificial é para todos, acessível a todos. Mais ainda, inteligência artificial pode transformar vidas. Este é o maior recado no fim deste seminário. Acompanhe aí e ao final deixe aqui os seus comentários. Um abraço, garotinho. Senhoras e senhores, bom dia. Antes de darmos início a esta cerimônia, gostaria de informá-los novamente que este roteiro foi produzido com a ajuda de inteligência artificial. A Câmara Municipal e a Associação de Procuradores do município de Juiz de Fora, a APRON-JF, tem a honra de recebê-los no segundo dia do primeiro seminário sobre inteligência artificial, impactos nos poderes judiciário, executivo e legislativo. Este evento é transmitido ao vivo pela JF-TV, canal 35.1. Aproveitamos para agradecer à Coreplan, patrocinador deste evento, que nos ajudou a torná-lo possível. Convido agora para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Zé Márcio Garotinho. O procurador do município de Rio Largo, Alagoas, e nosso palestrante, doutor Bernardo Barreto Bastos. O senhor Carlos Emanuel Vieira de Freitas, CEO da Coreplan Gestão e Tecnologia, que será nosso debatedor desta palestra. Doutor Edgar Souza Ferreira, supervisor de execuções fiscais na Procuradoria-Geral Adjunta, procurador do município de Juiz de Fora e que será o moderador desta primeira palestra. Para a extensão da mesa, eu convido doutor Rodrigo Esteves, presidente da APRON-JF. Doutor Renato Grisotti, juiz federal. Também para a extensão da mesa, doutor Paulo Tristão, juiz-diretor do Fórum Benjamin Colucci. Doutor Marcelo Tomás, juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal. A diretora legislativa da Câmara, doutora Maria Aparecida Fontes Cal. Nesse momento, convido os vereadores a ocuparem seus lugares no arco do plenário. Vereador Juraci Schaefer. Vereador Wagner de Oliveira. Senhores, podem ocupar seus lugares. Com a palavra, neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Zé Márcio Garotinho. Som. Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa, nossos palestrantes convidados, nossos juízes aqui presentes, vereadores, vereador Juraci Schaefer, vereador Wagner Oliveira. A Câmara Municipal se associou à APRON para que a gente possa discutir inteligência artificial, seus impactos no judiciário, no executivo e no legislativo. Esta é a proposta desse seminário, que a gente possa levar ao cidadão, a todos da sociedade, o que é inteligência artificial. Na realidade, é uma pergunta que a maioria de nós, se não quase todos nós temos essa dúvida. O que é inteligência artificial? Ela veio para melhorar a nossa vida? Qual é o limite da inteligência artificial? Qual é a aplicabilidade da inteligência artificial? Nós temos que trabalhar para isso. Então, o propósito da APRON e da Câmara Municipal é tornar esse tema cada dia mais palatável a todo cidadão, para que isso possa promover o bem da sociedade. Nossas palestras no dia de hoje
estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal 35.1 Digital e pelo YouTube. Vou passar aqui ao Dr. Rodrigo para que ele dê o bom dia, boas-vindas a todos vocês, e a gente está aqui para ouvir o nosso palestrante e os debatedores. Bom dia. Bom dia a todos, meu caro presidente, vereador Zé Márcio Garotinho. Em seu nome eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, os nossos queridos amigos que compõem esse primeiro painel. Em nome da Associação dos Procuradores Municipais de Juiz de Fora, quero dizer da grande honra para nós de poder estarmos aqui ao lado do presidente da Câmara, ao lado dos vereadores, da estrutura, dos servidores, dos diretores da Câmara Municipal de Juiz de Fora para realizar esse evento magnífico, que já começou ontem de uma maneira muito bacana. Tivemos ontem a nossa solenidade de abertura, com a presença de várias autoridades, sobretudo a desembargadora federal Mônica Cifuentes, presidente do TRF6, e uma palestra brilhante do ilustre desembargador Gregory Moura, que está aqui, veio prestigiar a gente. Eu registro a presença do Dr. Gregory, e o presidente Garotinho, o Dr. Gregory, me pediu para convidá-lo para sentar aqui do lado da doutora Cida, por gentileza. E o doutor Alexandre Atílio, que também vem nos prestigiar, que está aí. Vem para cá, doutor Alexandre, vamos sentar com a gente aqui, por favor. O doutor Gregory, inclusive, doutor Edgar, pediu que fosse sorteado um livro de poesias dele, gentilmente colocou para nós aqui. Então, com isso e sem mais delongas, o nosso agradecimento à presença de todos vocês, que tenhamos um excelente evento, e aí eu passo a palavra aí para o cerimonial. Muito obrigado. Convido também para ocupar seu lugar no arco do plenário o vereador Maurício Delgado. O tema da nossa primeira palestra do dia será sobre os impactos da inteligência artificial da sociedade à administração pública. Este tema será abordado pelo procurador do município de Rio Largo, Alagoas, Dr. Bernardo Barreto Basto. Dr. Bernardo, ele é procurador do município de Rio Largo, professor, advogado, engenheiro civil, mestre em engenharia pela PUC-Rio, ex-procurador da cidade de São Paulo e atual diretor de comunicação da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Exerce a função de coordenador de projetos de desenvolvimento de softwares e inovação tecnológica aplicados ao setor público e à indústria. A partir de agora, vamos acompanhar a palestra do Dr. Bernardo Barreto Bastos. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui hoje, em nome do meu colega Rodrigo Esteves, meu colega Edgar Ferreira. Agradecer também ao presidente que está nos recebendo aqui, José Márcio Garotinho, cumprimentar em nome dele todas as autoridades presentes. Eu vejo que a gente tem um público super qualificado, inclusive um público do Poder Judiciário nos prestigiando, também é uma grande honra para a gente. Estamos na Casa Legislativa, com um público, com um evento feito pelo Executivo e sendo prestigiado pelo Judiciário, não podia ser um evento mais prestigioso. Bom, eu preparei uma apresentação e já vou dar um spoiler do final dela, a conclusão. A conclusão é a seguinte: eu acredito que os impactos da inteligência artificial na sociedade vão ser tão relevantes que, às vezes, a gente focar nas aplicações que a gente está usando no dia a dia seja uma questão menor, uma questão de somenos importância, para usar um termo que os advogados gostavam de usar no passado. Esse é o spoiler da apresentação. Quem tiver muito apressado, tiver algum a fazer, já acabou, é isso daí. Quem tiver mais paciência, vou dar início aqui à nossa apresentação. Eu vou pedir para ir passando, né? Eu não sei quem é que está passando. Ali. Tá. Pode passar próximo. Né? Teve uma declaração do ministro Barroso, assim que ele assumiu o cargo administrativo de presidente do CNJ, que ele chegou na primeira reunião e falou que tinha se reunido com as Big Techs. Né? Ele se reuniu com as Big Techs para
tomar providências em relação à inteligência artificial. Ele pediu 3 providências, e uma delas era que fosse desenvolvido um sistema que fizesse análise do processo prévia, resumisse o caso relevante, o que é tranquilinho, só é jogar no ChatGPT, não precisa nem pedir encomenda, mas que desse um segundo produto. Esse segundo produto era um esboço, uma minuta da decisão mais provável que poderia acontecer naquele caso. Por enquanto, ninguém está substituindo a função jurisdicional, né? É uma sugestão, né? Claro que o magistrado ele vai, né, analisar, vai ter aquilo como uma minuta, como se fosse uma sugestão de um assessor, né, mas que chegou pronta, foi feita imediatamente em segundos. Um questionamento que a gente faz, né, com o tempo, né, hoje vai ser feito, vai ter um assessor a mais, a máquina um assessor a mais, mas vamos imaginar uns passos para frente, né, esse assessor comece a acertar. Ele não, realmente, eu julguei muito esse processo aqui, e é justamente esse tipo de decisão que eu daria, né? O ok vai ser cada vez mais rápido, né? Vão chegando 100, 200 processos, a análise vai ser cada vez mais rápida. Vai haver um distanciamento do processo, né? O magistrado vai se distanciar um pouco do processo, né? Um pouco eu coloco por cautela. Eu até imagino que com o tempo ele pode se distanciar até mais, né? Esse é um primeiro passo fácil de prever. Segundo passo, nós, advogados, né? Eu acho que o advogado ele vai ficar pensando, eu não vou botar mais aquele ora, excelência, eu não vou botar mais aqueles negritos todos, que para o sistema de inteligência artificial, isso não vai sensibilizar essa minuta sugerida pelo sistema. O advogado também vai se esforçar para dar o input, fazer uma petição que gere o melhor resultado para o sistema que o juiz está analisando. Então, vai haver um curto-circuito. O advogado vai ter acesso ao sistema, o sistema é público, né? E ele vai testar o sistema antes, no que aquilo vai influenciar a decisão que vai ser sugerida, né? Nesse ponto, também há um afastamento do advogado do processo, né? A máquina vai fazer uma minuta para ele também, dizendo, ó, assim aumenta as chances de êxito, né? Então, há um afastamento tanto do juiz como do advogado. Esses 2 passos a gente consegue prever. O terceiro passo a minha tese é que a complexidade impede a gente de entender exatamente o que vai acontecer. Mas até esses 2 passos a gente já consegue ter alguns insights do que pode estar por vir aí com a utilização da inteligência artificial, né, inicialmente no âmbito do processo judicial. Pode passar o slide, por favor. Aí tem essa pergunta de $1 milhão, né? Como as novas tecnologias vão impactar o trabalho dos advogados e advogados públicos? Já digo logo que eu não vou conseguir responder. Pode passar para a próxima. Pronto. Começando agora a falar sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, né, eu sou da área técnica, eu sou engenheiro civil, né, entrei no curso de engenharia civil em 1996, assim como o nosso presidente José Márcio Garotinho, também engenheiro civil também, não é? Somos engenheiros civis e a gente trabalha com software e sistema desde que a gente entra na universidade, né? E falo com segurança até de quem entrou antes de mim, porque meu pai, que é mais velho do que eu, também já desenvolvia sistemas desde a década de 70. Então, né, trabalhar com software é o dia a dia de quem é da área técnica. Então, quem é da área técnica não olha a inteligência artificial como uma pessoinha com consciência que é inteligente. Ela sabe que aquilo ali é um algoritmo, né? É uma coisa fria que está fazendo conta. É só uma conta feita muito rapidamente, com um método muito bom, né? Mas por que se fala tanto em inteligência artificial? Ela é uma coisa tão revolucionária? Hoje de manhã, o Instagram me sugeriu uma frase do Harari, né? Aquele autor do Sapiens, historiador, né, israelense. Ele falou, ó, a história humana acabou, está acabando agora. Ela acaba agora em 5 anos no máximo, né? A gente vai passar por uma nova fase da história que o ser humano não é o protagonista, né? Porque ele acredita que a inteligência artificial tem um impacto tão grande que é uma fase que mudou a história, né? Assim como tem se dito que há 4 marcos na história natural, né? O surgimento do universo, o surgimento da vida, que é uma coisa
hoje que se saiba, rara, só aconteceu na Terra que a gente tem notícia, o surgimento da vida inteligente, alguns bilhões de anos depois, e o surgimento da inteligência artificial. Seriam os 4 marcos, né, da história, né? Vamos supor que esse pessoal esteja exagerado, tomara que esteja exagerando um pouco, mas é certo que a inteligência artificial não é um modismo, não é aquela coisa que a gente ouve, criptomoeda, o 5G, a internet das coisas. Cada dia surge uma nova tecnologia que parece revolucionar o mundo e que não, né, depois a gente vê que é só mais uma ferramenta a nosso favor. Mas a inteligência artificial não é isso, não é uma nova ferramenta. O Jeff Bezos falou uma coisa tão interessante. É tanta coisa que a gente faz com a inteligência artificial que ela não é uma invenção, ela é uma descoberta. Ela é uma coisa impactante, é uma forma, né, que resolver todos os problemas de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que a inteligência artificial já passou do crivo de ser um modismo. Ela, de fato, é um assunto, provavelmente o assunto de maior relevância hoje em dia na sociedade. As pessoas começaram a ter percepção disso muito recentemente, principalmente por causa do ChatGPT. O ChatGPT, ele foi a primeira vez que o grande público teve acesso da capacidade da inteligência artificial. É um modelo de linguagem, né? Mas é um modelo de linguagem muito sofisticado. Você consegue conduzir ele, né? Quem tem a visão de modelagem, ele faz a primeira busca e a primeira busca não é boa o resultado. Você fala, não, o Google é melhor. Eu perguntei para o ChatGPT e perguntei para o Google me respondeu melhor, né? Mas o ChatGPT não é para fazer uma pergunta. O ChatGPT é chat, né? É de conversa, né? Você vai conduzindo ele, você vai dando condições de contorno para as equações. Então, quanto mais informação você dá, você está tangendo o ChatGPT para uma resposta que ele alcança, né? Isso é surpreendente, né? Ele alcança respostas textuais, né, de uma maneira surpreendente. Isso fez com que o debate se ampliasse. Porque todo mundo que começou a usar aquilo ali falou, realmente tem algo diferente acontecendo aqui nessa coisa de inteligência artificial, a ponto de pessoas que trabalham no desenvolvimento da inteligência artificial há décadas, há anos, os pais da inteligência artificial, tem um pesquisador canadense chamado Geoffrey Hinton. Esse cara foi responsável por tirar a inteligência artificial que já existia desde 1950, na teoria. Ele conseguiu dar um avanço algorítmico com as redes de aprendizado profundo, a partir de 2000 e pouco, que foi o responsável por tudo isso que a gente está vendo hoje. Esse cara sempre foi um entusiasta da inteligência artificial, estava como consultor do Google, né, na área de inteligência artificial, mas ano passado ele parou e se juntou com um grupo de pessoas para dizer, espera aí, está acontecendo algo mais importante do que a gente está pensando, algo que é um risco existencial da humanidade. Ele é um daqueles que assinou a carta para pedir para congelar as pesquisas em inteligência artificial. Então, as pessoas que estão pedindo para congelar as pesquisas de inteligência artificial não são pessoas místicas, não são pessoas que não conhecem do assunto, são as pessoas que trabalham com a inteligência artificial. Isso dá o grau de preocupação e magnitude do que pode estar acontecendo. Pode passar, por favor. Essa figura eu pedi para o DALL-E, que é um sistema de inteligência artificial, criar. Eu botei o nome de umas meia dúzia de pessoas que trabalham com inteligência artificial e falei, crie uma imagem com tais e tais pessoas. Essa imagem não existe, essa foto nem poderia existir, porque são pessoas que não são contemporâneas. Tem ali o Alan Turing, que morreu na década de 50, tem o professor Milione aqui do ITA, que está aí bem, graças a Deus, até hoje. Então, pessoas que nem contemporâneas são, mas são as pessoas que contribuíram e pensaram no que hoje a gente chama de inteligência artificial. Pode passar. Então, do lado dessas pessoas que estão dizendo que há um risco existencial para a humanidade, também tem, como tudo na vida bem dividido, as pessoas que estão tranquilas, os tranquilões que acham que não vai ser nada disso, vai ser uma onda, vai ser uma moda, uma coisa que está chegando nova e não vai impactar nada. Talvez mais do que os tranquilões, tem os super otimistas. Tem um livro que foi lançado agora pelo autor, o Nick Bostrom, é um que escreveu um best-seller chamado Superinteligência. Agora ele está lançando um livro esse mês, que é um livro que ele fala que é uma deep utopia, a utopia profunda, que ele acredita que e se
a tese dele, a inteligência artificial resolver todos os nossos problemas. Resolver o aquecimento global, resolver as injustiças, resolver a pobreza. Se resolver tudo, né, em que mundo que a gente vai viver? É um outro extremo. É um extremo de que a gente vai viver uma era de tanta prosperidade, até a imortalidade está em jogo, sendo falada por pessoas sérias, né, de que o ser humano não pode ser imortal, mas ele pode ser amortal. A gente não pode impedir que a pessoa morra, né? Se estourar uma bomba, vai morrer. Mas a gente pode prorrogar a vida de alguém indeterminadamente, sem um limite de tempo, né? Então, tem várias teses surgindo em relação também à aplicação de inteligência artificial. Pode passar, por favor. Agora, como sabendo disso, sabendo o que está acontecendo, reconhecendo a relevância do que está acontecendo, como a gente se posiciona em relação a isso? Como é que a gente pode fazer previsões? Previsão é a coisa mais difícil de ser feita. Tem um ditado dinamarquês que diz que é muito difícil fazer previsões, especialmente para o futuro. O Niels Bohr, o físico, ele gostava muito de repetir essa previsão, né? E a previsão é a maneira mais fácil da gente queimar a língua, né? Tudo que você fala, como existem muitas possibilidades e o mundo é complexo, a possibilidade do que você falou de se concretizar, ela normalmente é mínima, né, em relação à quantidade de possibilidades que tem para acontecer. Aí tem um exemplo do Ken Olsen, que em 77 falou assim, não, eu não vou investir em computador não, porque é evidente, é óbvio que ninguém vai querer ter um computador em casa, né? Então, assim, essa é uma previsão que não deu certo. Em filmes futuristas são uma pérola para a gente ver quando lança, rever 10 anos depois, né? 2001, uma Odisseia no Espaço, de 1968. Acreditava-se que no ano 2001 nós estaríamos com naves espaciais andando próximos à velocidade da luz, conhecendo outras galáxias, né? Já passou 20 e poucos anos e a gente não parece que está tão perto disso. Blade Runner, o caçador de androides. Estava lá o Harrison Ford nos carros voadores. Em 2017, todos os carros eram voadores, né? Os carros ainda não estão voando, né? Existiam androides tão perfeitos que imitavam um ser humano e você não conseguia distinguir. Isso também não se concretizou. Mas eles nem sempre exageram, às vezes erram para menos. No Blade Runner tem uma cena que o Harrison Ford está andando na rua e atrás dele tem uma loja de TV e eles estão vendendo TV de tubos, né? Ou seja, os carros estavam voando, os androides estavam na rua e as TVs ainda não eram as nossas TVs antigas, né? Então, a previsão ela sempre é difícil de ser feita e você sempre vai errar, porque a complexidade evita que se possa fazer previsões de eventos tão precisos, né? Tem uma entrevista de Bill Gates também muito interessante no Instagram, você vê ele em 95, tentando convencer as pessoas que a internet vai ser muito utilizada no futuro, e o apresentador ridiculariza ele, né? Você fala, mas para que isso? Não, você pode... Aí o Bill Gates fala, você pode ver um jogo de beisebol, mas eu já não posso ver. Não, mas você pode ver ele gravado, mas já não tem o VHS. Não, mas eu posso... Né? Ele tentando justificar a utilidade da internet e para a pessoa do momento, ela pensa que aquilo ali é um modismo, que não vai ter esse impacto todo, que é só um cara querendo vender a ideia de que vai ser necessário, que vai ser uma revolução, quando não vai ser. Agora, dentre todas as previsões, tem uma que é estarrecedoramente precisa. Uma precisão feita em 65, que até hoje se verifica, que é a previsão feita pelo Gordon Moore, a Lady Moore, né, que ele disse o seguinte, a gente vai conseguir colocar dentro dos chips, o chip é um conjunto de transistores, o transistor é uma chave, liga e desliga, né? Depois que descobriu-se o chip, né, você não precisa fazer uma chave que fosse uma válvula, tipo uma lâmpada, você consegue fazer ele desenhado numa peça de silício. Então, você não precisa de muito equipamento, você não precisa usinar nada, você não precisa soldar nada, você só precisa riscar, né, uma pedra de silício, que é um material uniforme, e ali você vai fazendo transistores. E quanto mais transistores, mais capacidade de computação. Você faz uma calculadora, faz uma coisa melhor. E ele falou o seguinte, a gente está conseguindo colocar dentro dos transistores, né, cada vez mais transistores, escrevendo, fazendo a litografia, né, riscando na pedra, cada vez transistores menores, a ponto de que a cada 2 anos, ele começou a prever com 18, depois ele arredondou para 24 meses, a cada 2 anos a gente consegue duplicar a quantidade de transistores dentro de um chip. Ou seja, a capacidade computacional ela vai dobrando a cada 2 anos. Então, o computador faz uma coisa agora,
daqui a 2 anos ela faz melhor. Tem um exemplo interessante. Em 1979, né, a China tinha, toda a China tinha 15 mil computadores, né, principalmente nas universidades, eram os engenheiros e os físicos que usavam nas suas pesquisas. Um iPhone hoje tem uma capacidade computacional maior do que a China tinha em 1979. Então, todo mundo tem no bolso hoje, né, uma capacidade maior. Não que a gente esteja fazendo mais coisa do que todos os cientistas da China, mas que a gente tem a capacidade computacional, a gente tem, está no nosso bolso. Então, essa previsão, pode passar, por favor. Essa previsão, ela foi incrivelmente precisa. Agora, é uma progressão geométrica, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, não, é uma progressão geométrica. O que isso vai ter, o que isso muda na nossa vida? As progressões geométricas, elas são difíceis de compreender. Tem esse físico, quando eu entrei em física, quando eu comecei a estudar física, adotava um livro que era o Halliday, que é o básico da física, e numa nota de rodapé lá, tinha uma frase do Albert Bartlett, que ele dizia o seguinte: a maior deficiência da humanidade é a sua incapacidade de compreender a função exponencial. Então, assim, ele não está dizendo que é da humanidade. Nós, seres humanos, temos uma limitação cognitiva que a gente não consegue compreender a função exponencial. Não é assim, a pessoa que não estudou, é todo mundo, inclusive os físicos se acham sempre mais inteligentes, né? Inclusive os físicos, não conseguimos compreender a função exponencial, porque ela não é intuitiva. Você pode explicar para alguém, ela vai olhar, você vai dar fórmula, você vai descrevê-la matematicamente, e agora você fala assim, aplica aqui nesses chips, quantos milhões de transistores você vai ter daqui a 20 anos? A gente não consegue nem intuir, nem chutar perto do valor. A gente tem que fazer a conta. A gente não compreende. É aquela brincadeira, pode passar, é aquela brincadeira do tabuleiro de xadrez, né? Tem uma fábula que diz que o súdito pediu para o rei e falou assim, me peça aí qualquer coisa que eu lhe dou, em pagamento pelo seu serviço. Ele falou, não, eu quero só a quantidade de arroz que der para encher o tabuleiro de xadrez. Mas dessa forma, colocar 1 grão na primeira casa, 2 grãos na segunda, 4 grãos na terceira, 8 na quarta. A gente não consegue intuir, bom, vai ser uma quantidade grande no final, mas quão grande? Vai ser uma saca de arroz, uma tonelada de arroz? Para encurtar a história, é a produção mundial por 2 ou 3 mil anos de arroz que é necessário para conseguir encher o tabuleiro dessa forma, né? Não é uma solução intuitiva. Pode passar, por favor. Então, os chips estão nessa sequência, que é a mesma equação do xadrez. É de dobra a cada 2 anos. É a função exponencial em jogo. Então, a gente está lá desde 1960, dobrando a capacidade computacional a cada 2 anos. Só para ter uma ideia, uma linha reta na diagonal seria o perfeito da previsão da lei de Moore. Os pontos são o que aconteceu de fato. Ou seja, você vê que os pontos eles estão praticamente respeitando o que aconteceu com a lei de Moore, e hoje a gente tem... meu primeiro computador foi um 486 em casa, em 1993. 486 foi famoso porque ele tinha 1 milhão de transistores dentro do chip dele, né? Quando eu fui fazer mestrado e não consegui avançar com a minha tese porque eu tive que reduzir muito o programa que eu tinha feito, porque os computadores não estavam rodando direito, os computadores tinham 50 milhões de transistores. Hoje, um computador normal, um Core i7, tem na casa de bilhões de transistores, dezenas de bilhões de transistores. Então, essa lei está se verificando, está acontecendo. Pode passar, por favor. Então, quando a gente tem um aumento tão violento da capacidade computacional, né, o que ela pode fazer com isso, com certeza, vai ser algo surpreendente, porque a capacidade está aumentando na regra do tabuleiro do xadrez. Então, há uma questão E a gente... e outra coisa também. Está aumentando, mas não quer dizer que a gente já chegou no final do tabuleiro, não. A gente ainda está na metade do tabuleiro, né? A gente está ainda, né, na metade do tabuleiro. Mas daqui a 2 anos, a gente tem o dobro do que tem hoje de capacidade computacional. Então, há um aspecto de complexidade. Essa imagem eu também gerei no DALL-E, que é um sistema de geração de imagem por prompt, né? Você escreve alguma coisa, ele gera imagem, e eu falei assim, gere uma imagem que represente a complexidade. Ele me gerou 3 imagens, né? Eu gostei mais dessa, achei bastante bonita. É uma imagem que é nossa, não tem outra igual. Se você pedir para ele gerar de novo, ele já gera diferente. É uma imagem única e, curiosamente, as 3 imagens tinham uma mulher
Eu falei, complexidade, eu não falei nada de gênero. Gere uma imagem que tem a ver com complexidade. As 3 imagens tinham uma figura feminina no meio. Não é curioso isso? Pode ser um viés machista, não sei, mas foi do sistema. Pode passar, por favor. O que a inteligência artificial já faz hoje? Hoje, quem fala assim, nunca entrei no ChatGPT, nunca mexi com inteligência artificial. Ele pode não ter mexido, mas que a inteligência artificial mexeu com ele, mexeu. Porque o Instagram ele tem um algoritmo de inteligência artificial que a função dele é super simples, aumentar a probabilidade de você clicar, né, em alguma propaganda. Né? Então, ele vai identificando os seus padrões, né, de tempo, o que você gosta, as suas tendências. O mínimo de tempo, você vai passando, 1, 2, 3, você passou um segundo a mais num Reels daquele que você não quer ver, ele identificou que aquele ali, ele chamou atenção para alguma coisa a mais. Está dentro do algoritmo dele, fazendo o seu mapeamento mental. Ele conhece você melhor do que o seu analista, melhor do que a sua mulher, melhor do que o seu marido, melhor do que qualquer pessoa. Ele faz, o sistema de inteligência artificial identifica exatamente os seus gostos, suas tendências, as suas necessidades para lhe oferecer publicidade. A ideia é só para vender, né? Mas o efeito colateral é risco à democracia, aumento da polaridade política. A consequência ela é indesejada e não calculada, ela é gigantesca também. Em 2017, né, eu lembro disso, quando o Kasparov foi chamado para lutar com o computador, para brigar com o computador, ele até perdeu a primeira e ganhou as 2 segundas, e a gente torcendo para o Kasparov ganhar do Deep Blue, que era um supercomputador, né, que era, o computador vai ficar mais inteligente que o humano. Essa frase eu acho muito interessante. O computador vai ficar mais... Vamos fazer alguma coisa melhor do que o ser humano. Ora, não é para isso que a gente faz todas as ferramentas? Quando a gente faz uma faca, não é para ela cortar melhor do que o nosso dente, né? Quando a gente faz um microfone, não é para falar mais alto do que eu falo. Tudo que a gente faz é para ser melhor do que do que o ser humano faz normal. Isso não é um paradigma, né, que vai mudar grande coisa. Ser mais inteligente que o ser humano também não é nada que... É para isso que a gente quer mesmo, né? Para superar a gente. Mas em que pé a gente está? O Deep Blue apanhou lá para ganhar do Kasparov em 96. Hoje em dia, para você ter uma ideia, é impensável qualquer ser humano ganhar de um computador que esteja programado com inteligência artificial no xadrez, já há muitos anos. O AlphaZero, ele é um programa de inteligência artificial. Não deram nenhuma regra, não mostraram nenhum jogo para ele, só disseram as regras do xadrez, e disseram, as regras do xadrez são essas, você tem que ganhar o jogo. E ele treinou 2 horas com ele mesmo, e é invencível. Ninguém consegue ganhar do Deep Blue, nem as outras máquinas, né, conseguem ganhar do AlphaZero. E o xadrez é considerado um jogo primário ainda. Tem um jogo oriental que é o Go, que é muito mais complexo que o xadrez. Aí achávamos que o Go só em 2060, que alguma máquina ia ganhar do campeão, mas o AlphaZero já ganha de todo mundo em qualquer tipo de jogo. O ser humano já perdeu essa posição de ganhar há muito tempo. Tem antibiótico sendo feito através de inteligência artificial. A alicina, para fazer um antibiótico, você fica testando as moléculas, como é que elas encaixam para matar as bactérias. Você modela isso atualmente através de inteligência artificial e os antibióticos já estão sendo desenvolvidos assim. Eu botei na lista do lado do Deep Blue e da alicilina o Hydra, é um pouco de pretensão minha, porque o Hydra foi desenvolvido pela gente no nosso laboratório, mas é um sistema de inteligência artificial para mostrar como essa aplicação está sendo feita rotineiramente para resolver problemas. O Hydra, a gente foi contratado lá no nosso escritório de engenharia para desenvolver um sistema que prevesse a formação de hidratos em poços de petróleo. Um poço de petróleo está lá, o que mais faz ele parar é quando forma hidrato, entope o poço, tem que fazer um workover, é caro. A gente substituiu o modelo que eles tinham de previsão normal por um sistema de inteligência artificial. Ele ficava procurando. A gente não dizia para ele quais eram os fatores mais importantes, era a temperatura, a vazão do poço, a temperatura, a quantidade de gás. A gente deixou ele escolher os parâmetros que ele poderia usar e, curiosamente, ele tem 85% mais eficácia do que o modelo anterior. Então, assim, é uma aplicação simples do modelo pequeno de inteligência artificial para resolver uma questão pontual, né? O tipo de coisa que está acontecendo em todas as áreas. Reconhecimento de texto por voz existe há mais de 20 anos, mas nunca foi bom. Sempre errava mais do que acertava. Agora, eles não erram. Você liga o reconhecimento de voz do ChatGPT, você pode fazer uma pesquisa pode falar uma palestra, ele não vai errar uma palavra.
O Zoom, quando a gente faz reunião com o Zoom, eu faço reunião com a Coreplan todas as terças-feiras com a equipe de Coreplan, que a gente desenvolve um sistema que também está aplicando inteligência artificial, que é o Dux. Né? O Zoom, se você ligar assim, eu quero que você faça a ata da reunião. Ele ouve a nossa reunião, claro que a nossa privacidade vai para o Beleléu, e ele faz a ata. O Bernardo falou aquilo, o fulaninho falou aquilo outro, faz a ata perfeita. Né? Ele identifica a voz, identifica que são pessoas diferentes que estão falando e resume aquilo ali num documento articulado, que é a ata. Outro exemplo de aplicação da inteligência artificial é a NVIDIA. Né? Nem todo mundo conhece a NVIDIA, mas a NVIDIA, a gente sabe que a Meta, dona do Google, é uma empresa grande, a gente sabe que... Né, mas a gente não sabe que a terceira maior empresa do mundo, maior do que a Meta, é a NVIDIA. A NVIDIA só é menor do que a Microsoft, que a Apple. É a terceira maior empresa do mundo em capitalização no mercado. O que ela faz? Ela fazia até um dia desse placa para gamer, jogador, placas gráficas. Aí descobriu-se que essas placas gráficas são os chips mais eficientes para rodar os modelos de inteligência artificial. De repente, essa empresa tem 2 trilhões de dólares de captação de mercado, é a terceira maior empresa do mundo, porque ela está à frente no desenvolvimento de chips para a inteligência artificial. Pode passar, por favor. Pode passar também. O Harari tem uma coisa assim, a bomba atômica foi... Os historiadores gostam muito da bomba atômica, porque tem várias questões filosóficas. Foi o primeiro momento na história que o ser humano podia destruir toda a Terra. Né? Então, todo mundo ficou, né, durante a Guerra Fria, imagine se tem uma guerra nuclear, imagine se isso acontece. Né? E era um momento de preocupação e de reflexão existencial. A inteligência artificial é comparável com a bomba atômica, porque ela é realmente uma forma de mudança sem precedente. O Harari, inclusive, fala assim, a bomba atômica não é nada comparada com a inteligência artificial, porque, na pior das hipóteses, a bomba atômica ela era controlada por um humano. Alguém tinha que apertar o botão vermelho para a bomba atômica, né, funcionar. A inteligência artificial tem a capacidade de autonomia. Né? Então, ela tem essa capacidade, isso não aconteceu, mas ela tem a capacidade de virar alguma coisa autônoma. Então, é um risco diferente e, na avaliação do Harari, muito maior do que o risco das bombas atômicas. Aí a gente volta para aquela nossa figura lá, o Stuart Russell, que é esse do canto, essa imagem ela envelheceu uns 15 anos, o Stuart Russell, ele não está tão velhinho assim não, mas o Stuart Russell tem um livro interessante sobre inteligência artificial, ele era o cara que tinha escrito o livro que era a base de quem estudava inteligência artificial para programar. Então, ele ficou 20 anos, o livro dele era o que vendia. Quando alguém ia estudar inteligência artificial, eu estudava o livro dele. Não tinha nada super promissor na época, não. Era só as técnicas algorítmicas de inteligência artificial. Era alguma coisa que ninguém imaginava que ia mudar a sociedade. Hoje em dia, como a inteligência artificial alcançou esse passo, ele escreveu um outro livro que era sobre o risco de a gente perder o controle sobre a inteligência artificial. Então, ele está focando o ramo de estudo dele agora em controles, como a gente pode, como sociedade, controlar a existência, o desenvolvimento da inteligência artificial. Pode passar. Está aí o xadrez voltando, né? A gente está aí, o nosso desenvolvimento de chips está evoluindo, né, de uma forma enorme, por isso que os algoritmos de inteligência artificial estão avançando. Pode passar. O método de Monte Carlo é um método computacional muito intensivo. Ele é o seguinte, ele faz todas as contas possíveis para ver qual é a probabilidade de um evento acontecer. É como se fosse o seguinte, loteria esportiva, ele pegasse todos os jogos do campeonato e calculasse todos os eventos. Imagine que o Vasco perca todos os jogos do campeonato. Agora vamos imaginar que ele só ganhe um. Vamos imaginar que ele ganhe 2. Ele faz todas as combinações possíveis, né, para calcular as probabilidades. Isso exige muito do computador. Na minha dissertação de mestrado, eu usei o método Monte Carlo, que é um método que desenvolvido por daqueles pessoas que estão naquela mesa lá, o Ulan, o matemático que desenvolveu. O que eu fazia? Eu propus uma solução matemática para estimar o risco de que uma contaminação num solo que contaminasse a água subterrânea poderia gerar em uma comunidade que consumisse aquela água no futuro. O risco carcinogênico de um composto lá que migrasse pelo solo e alguém pudesse beber. Só que quando eu propus uma solução matemática mais eficiente computacionalmente, o meu orientador falou, ótimo, gostei, mas como é que a gente sabe se ela está certa?
compare usando o método de Monte Carlo. Aí eu, vou fazer o método de Monte Carlo, que é a maneira tradicional de fazer as contas. Só que quando eu fui fazer o método de Monte Carlo, eu percebi que os computadores não faziam. Demorava um dia ou dois para dar cada resultado, eu precisava de dezenas de resultados. Então eu tive que baixar a confiabilidade de 99% para 60% e pouco, que é ridiculamente baixa, quase inaceitável, para poder tentar validar o meu modelo, porque os sistemas os computadores simples que eu usava lá na PUC não rodavam isso. Hoje em dia eu rodo esse mesmo programa, em 2, 3 segundos a resposta, né? Então a nossa capacidade computacional é a explicação de por que os modelos de inteligência artificial, que no fim das contas é um algoritmo que faz muitas contas, né, eles estão em voga hoje, não estavam no passado, porque hoje a gente tem uma capacidade computacional muito maior. Pode passar. Bom, e isso afeta como a nossa vida. Toda vez que tem uma nova tecnologia, alguém fala, vão perder-se empregos, né? Revolução Industrial, os teares foram substituídos por máquinas maiores, alguns empregos são perdidos. E a gente sempre fica tranquilo, a gente que veste terno, que não, os empregos que vão se perder são empregos das pessoas menos qualificadas. Só que com a IA, parece que os empregos que mais estão em risco são os empregos mais qualificados. Imagine o seguinte, todo o conhecimento da humanidade, que está digitalizado, que é conhecido, está dentro dos sistemas de modelo de linguagem. Já estão no Google. Hoje em dia já é diferente. O advogado ele não consegue enganar muito o cliente. O cliente pesquisa antes no Google, o médico também, né? O paciente pesquisa no Google antes. Então, o conhecimento já está franqueado para todo mundo, já está universalizado. Então, mas agora, com inteligência artificial, não é só o conhecimento que vai estar franqueado. O raciocínio profissional também. Tem um caso nos Estados Unidos de uma mãe que, usando o ChatGPT 3, que nem é o melhorzinho, que é o 4, ela conseguiu diagnosticar a doença rara que o filho tinha, que ele já tinha passado por 17 médicos. Era uma doença no cérebro rara, feito 17 médicos e vários exames, e ninguém descobriu o que era, e ela jogava no ChatGPT, foi isso, mas não é tal doença por causa daquilo. Foi isso, mas não achou por causa daquilo. O ChatGPT sugeriu a doença e acertou, levou para os médicos depois e confirmou que era verdadeiro. Então, o raciocínio profissional, né, é o próximo passo, né? O conhecimento já está franqueado, todo mundo, as leis, né, imagine, em 1960, você chegava num escritório de um advogado, você não sabia nem como acessar as leis. As leis estavam naqueles livros que você não sabia nem onde comprava. Quem tinha o advogado que tinha aquilo ali, né? Agora, depois disso tudo ficou no Google. Imagine se o raciocínio profissional também está franqueado. É o que está acontecendo, já está acontecendo hoje. O próprio raciocínio profissional ele está sendo universalizado. Isso põe em risco as profissões e as atividades em geral. Pode passar. A gente escreveu esse artigo aí, publicou ano passado, justamente com essa tese, né? A tese de que as profissões mais qualificadas, né? A gente publicou no Conju aí, e eu escrevi com o ministro Balazeiro, que é meu parceiro aí de vários artigos de inteligência artificial, que as profissões mais qualificadas são as que primeiro estão sofrendo com inteligência artificial. Eu lembro que há uns 2 anos, algumas coisas a gente não sabe de onde vem, mas são altamente universalizadas. Como, por exemplo, alguém diz assim, não, a máquina pode fazer muita coisa, mas a criatividade humana ela jamais será superada. Os primeiros que perderam os empregos com inteligência artificial foram os artistas plásticos, né? Que foram a primeira revolução, o pessoal de Hollywood, o pessoal no New York Times, você só via isso. O pessoal que trabalha com artes gráficas são os primeiros que perderam várias atribuições. Eu mesmo aqui fiz várias figurinhas com prompts de poucos segundos, elas foram feitas, né? Então, quem vai perder, né, quais são as profissões que mais vão ser deslocadas, mais impactadas, não são aquelas, às vezes, que a gente acha. Né? A gente, só com o passar do tempo que a gente vai ver o que vai acontecendo. Pode passar. Sempre que falo de fim de uma profissão, essa profissão acabou, né? Alguém fala assim, não, mas outras profissões vão surgir, né? O mundo, né, acabou uma profissão e vai surgir outra. Por exemplo, algumas profissões hoje que já são bastante rentáveis e às vezes a gente nem está atento a elas. Aliás, só fazendo mais uma digressão,
hoje em dia é o único momento na história que a gente não sabe que qualidades ensinar aos filhos. O que a gente vai ensinar para o nosso filho para ele usar daqui a 15 anos? Né? É difícil de saber, a gente não sabe quais são as qualidades que têm que ser ensinadas. Por exemplo, tem uma profissão interessante agora que é a geração de conteúdo sintético. Todo mundo já deve ter percebido que nas redes sociais, às vezes vem aquela vozinha repetida, um videozinho que às vezes tem uma foto no meio ali que não dá certo, porque tem muito conteúdo que hoje em dia é gerado sinteticamente. Você programa. Eu fiz essa brincadeira com meu filho de 10 anos. Ele tinha 10, agora ele tem 11. Que era, vamos gerar um videozinho no YouTube só sem escrever nenhuma palavra. A gente só faz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, eu perguntei para o ChatGPT, diga um tema interessante para uma criança de 10 anos. O ChatGPT deu uma lista lá e uma das coisas era coisas para se fazer na praia. Aí a gente falou assim, quais são as coisas para se... Diga 10 coisas para se fazer na praia. O ChatGPT deu uma lista. Na praia você pode nadar, você pode passear, jogar vôlei. A gente pegou aquele texto, colou em um outro sisteminha que uma pessoa fala aquilo. Tem um modelo que fala qualquer coisa que você bote o texto. Aí o rapaz falava lá, as 10 coisas que você pode fazer na praia são isso, isso, isso. Aí eu falei assim, ChatGPT me sugira 10 imagens, uma para cada uma dessas coisas. Ele sugeriu. A gente montou um vídeo. O vídeo foi feito em meia hora, mas se a gente fizesse isso com mais frequência, a gente podia gerar 10 vídeos em meia hora. E tem pessoas fazendo isso, que por dia geram dezenas e milhares de vídeos, jogam nas redes sociais e as redes sociais selecionam. A maioria é lixo, a maioria ninguém vai conseguir, vai ser mal feito. Né? Mas um ou outro é bom. E para quem gerou 1.000, 2.000 no dia, se a cada 2 dias tiver um vídeo viralizando, já é uma forma de rentabilização. Então, a geração de conteúdo sintético é uma coisa que já tem acontecido. Já descobriu uma importante revista, esqueci o nome agora, de esporte nos Estados Unidos, já estava há anos, há 5, 6 anos, que um dos jornalistas dele assinava com o nome tal, não era uma pessoa, era um gerador sintético de conteúdo, não era um jornalista. Ele pegava informações e gerava textos que pareciam textos jornalísticos, mas era gerado sinteticamente. Pode passar. Agora, esse medo também de vamos perder o emprego, nossa função não vai existir mais, o emprego vai acabar, também não é o enfoque mais racional. O mais provável não é que os empregos desapareçam, é que muitas tarefas nas nossas atividades do dia a dia sejam substituídas. Então, tem muito mais gente falando em substituição de tarefas do que substituição de empregos propriamente dito. Claro que se todas as tarefas do seu ofício forem substituídas, você vai ter que procurar outra coisa para fazer. Não é à toa que também o pessoal fala muito em renda universal hoje em dia, porque vai ter muita gente aí que a gente não vai conseguir alocar elas no método produtivo. Tem uma pesquisa lançada agora em dezembro de 2023 pelo Departamento de Educação do Reino Unido, é o equivalente ao Ministério da Educação lá. Eles tentaram, nesse exercício de futurologia, identificar quais são as 20 atividades, as 20 profissões mais afetadas pela inteligência artificial, que mais vão se afetar. E eles acharam que os profissionais da área jurídica estão na lista, o 9º mais afetado, os 9º que mais vão sofrer. Se não tivesse sendo gravado, eu diria que algumas atividades dos procuradores, mas não digo, que poderiam ser facilmente substituídas. Na execução fiscal, eu olho assim, às vezes, que tem um magistrado aqui que é da área fiscal. Assim, alguns colegas trabalhavam com a execução fiscal antigamente, quando eu fui procurador do município de São Paulo, tinha um setor lá que a gente brincava, porque o cara tinha uns carimbos. Porque muita coisa, agora, se o réu não precisava nem escrever, era cota nos autos de papel, por carimbo. Falava, poxa, não precisa mesmo de um procurador para fazer isso. Claro que de vez em quando vem aquela exceção para a executividade mais robusta, mas muita coisa é automática. Eu fico imaginando que não é tão difícil substituir algumas atividades. Não fico pensando, não. Isso, com certeza, o procurador é super fundamental nesses casos. E uma outra coisa triste é que, no resultado do engenheiro civil, eu falei, não, beleza, fiz 2 faculdades, Engenheiro civil vem logo em seguida, ali é o 13º, ou seja, eu escolhi 2 cursos e os 2 cursos são os mais afetados aqui. Vou tentar virar consultor para ver se dá certo. Pode passar. Esse filme, a futurologia é muito interessante quando a gente olha através de filmes. Esse filme é o Ela, é um filme muito bom. Ele tem uns 12 anos já. Era um filme que
mostrava um futuro não tão distante, talvez hoje em dia, em que sistemas de inteligência artificial começavam a ser disponibilizados para uso pessoal como assistentes pessoais. Aí o sistema dele tem a voz, inclusive quem faz é a Scarlett Johansson, né? É a voz do sistema dele. E qual é a profissão que esse cara do filme Ela, do futuro relativamente próximo, tem? Uma profissão que da criatividade humana, que não seria substituída, eles pensaram. Qual é a função dele? Escrever textos. A função que o filme previu que não seria afetada era escrever textos. É a primeira coisa que o ChatGPT já faz, né? Assim, ou seja, essa profissão não seria a profissão não afetada. Essa, sim, foi a primeira a ser afetada. Pode passar. Profissões destacadas, né? Muitos de nós temos profissões e acreditamos que são, né, relevantes para a sociedade, são muito destacadas e parte disso tem base na realidade, a gente acredita que tem, e parte disso é socialmente construída, né? Uma profissão que era de muito status social, né? Minha filha vai casar com o filho do sapateiro. O sapateiro, na Idade Média da Europa, era uma profissão, na idade já moderna da Europa, era uma profissão de alto status social. O sapateiro, pode passar mais um. O sapateiro, eu acho que eu criei um sapateiro também por inteligência artificial. Pode passar, por favor. O sapateiro, ele fabricava o sapato e consertava. Então, e tinha um monopólio sobre isso. Então, era uma profissão de alta remuneração e alto status social. Com o tempo, ele não foi substituída. Tem até hoje o sapateiro. Não foi uma profissão substituída, mas algumas atividades foram. A produção industrial fez com que o sapateiro deixasse de fazer o sapato. Hoje em dia, ele só conserta. Então, ele já perdeu um pedaço importante da importância dele. Né? E outra, a produção industrial produziu tão barato que a pessoa pensa duas vezes antes de consertar o sapato. É melhor comprar outro, por que eu vou? Então, isso diminuiu muito a importância e a remuneração que o sapateiro tem, ainda que ele exista até hoje. Isso pode acontecer com todas as profissões. Todas as profissões, um neurocirurgião, não estou dizendo que vai acontecer com o neurocirurgião, mas qualquer profissão, ela pode ter uma perda relativa de importância, né, com a mudança tecnológica. Mais um. Nós, advogados, que nos achamos tão pode passar, tão importantes, esse banco russo, em 2016, nem era moda falar em inteligência artificial. Em 2016, ele demitiu todos os advogados e substituiu por um sistema de inteligência artificial. Não existia ChatGPT, eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial. E em 2016, esse é o maior banco russo. E a Rússia não era um pária na comunidade. Esse banco tinha presença na Europa toda. Hoje, eu até googlei recentemente, eles praticamente estão fechando tudo por causa da guerra, né? Mas em 2016 não tinha guerra, era um banco importante e tinha substituído todos os seus advogados. Depois alguém disse, não foram todos não, ficaram 4, mas eram tipo 200. Né? E eles reduziram para 4, substituíram para o sistema de inteligência artificial e o mais interessante, não sentiram falta nenhuma dos advogados depois. Funcionou bem, né? Não é algo que a gente fez para economizar, ou a gente fez e deu mal. Fez e deu bem, né? Fez e foi ótimo para o banco, né? Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de situação. O fim dos advogados, pode passar, ele foi previsto em outro filme. De Volta para o Futuro 2, tem uma cena de uma perseguição que acaba numa fonte e na mesma hora sai o resultado. Fulaninho foi condenado a tantos anos de prisão. Mas já foi julgado? A gente extinguiu os juízes e os advogados, né? Então, hoje a justiça está muito mais rápida, né? Isso foi uma previsão do Spielberg no De Volta para o Futuro. Nesse mesmo filme tem jornal de papel também, engraçado, né? Eles previram coisas que não aconteceram e coisas que hoje não se usa mais, como o jornal de papel era comum na época. Mas vamos lá, pode passar mais um. Então, a pergunta é, no entendimento atual que a gente tem, considerando a complexidade, considerando a impossibilidade de fazer previsões muito precisas para o futuro, mas reconhecendo que a inteligência artificial é um fator relevante na sociedade e que vai ser cada vez mais, que está calcada também na questão do aumento da capacidade computacional, o que a gente pode fazer, ou quais são os principais pontos que a gente poderia prever ou se preparar. Um deles
o processo de vantagem competitiva focada no conhecimento, como profissão de destaque, tende a diminuir. Já está diminuindo. Já está diminuindo muito há 20 anos. Né? O médico hoje ele é muito menos autoridade do que ele era antigamente. Né? O paciente ele tem uma função muito mais ativa, né, nos relacionamentos de poder que existiam com profissões muito qualificadas, como médico, advogado também. O raciocínio profissional também está sendo substituído. Isso é que é coisa nova. Né? Não é só o conhecimento, o raciocínio. Porque o pessoal dizia, não, você tem todo o conhecimento, mas você não tem o raciocínio médico. Não tenho ainda, mas cada vez mais vai ser disponibilizado o raciocínio profissional também, através de modelos de inteligência artificial. A criatividade não é uma coisa tão cara como a gente imagina, não é uma coisa tão única do ser humano. Aliás, é até uma questão filosófica atual, é saber se existe algum atributo humano que não possa ser copiado. Né? Eu não sei se existe algum atributo humano que não possa ser copiado por uma máquina. Inclusive, essa foi o que fez surgir aquela primeira conferência, em 57, lá em Dartmouth, sobre inteligência artificial, era a crença daquelas pessoas de que não existe um atributo humano incopiável. Pode ser difícil de fazer, pode ser difícil de simular, difícil de programar a máquina para fazer aquilo, mas não que seja impossível, que a gente tenha alguma qualidade tão importante que uma máquina não possa replicar. Né? Maioria dos consultores sobre inteligência artificial apostam em quê? Como é que você vai dizer para o seu filho, meu filho, vai mudar tudo daqui a 15, 20 anos, o mundo é totalmente diferente. Qual a habilidade que talvez lhe sirva? Né? Habilidades interpessoais. Essas são habilidades que parecem estar, pelo menos no estágio atual, a salvo de uma revolução mais profunda ligada à inteligência artificial. Outra coisa, generalismo. Né? O generalismo, a superespecialização é a mais arriscada, mas sempre foi. Né? Eu tenho colegas, depois da crise do petróleo de 2016, né, eu tinha colegas que a profissão dele era engenheiro de lama. Engenheiro de lama era um engenheiro que tratava dos fluidos de perfuração num poço de petróleo. Então, a função dele é ver a densidade, se vai usar um fluido sintético ou não. E ele acompanhava a perfuração do poço super bem remunerado. Um amigo meu, Guilherme, ele é colombiano, ele ia para o Cazaquistão, ia para super bem remunerado, mas ele é super especializado. Né? Não foi uma revolução tecnológica que piorou para ele, mas foi de mercado. O mercado deu uma arrefecida, então ficou mais. Uma pessoa super especializada também fica mais tempo procurando uma realocação. Então, se a gente é super especializado dentro de um cenário instável, né, é muito mais arriscado. Né? Então, o generalismo e ter várias habilidades parece ser aí uma qualidade a ser buscada dentro desse cenário de relevantes mudanças causadas aí pela inteligência artificial. Pode passar, acho que é isso. Então, pessoal, era isso aí. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de todo mundo. E devolvo a palavra. Eu agradeço a excelente contribuição. Bom dia a todos. Eu agradeço a excelente contribuição do Dr. Bernardo. Para a gente compensar nosso pequeno atraso no início, eu não vou me alongar, já vou logo abrir a nossa pequena conversa para a gente compensar o nosso tempo, agradecendo os esforços do Dr. Bernardo para estar aqui conosco, também do Carlos para também estar aqui conosco, e ressaltando o momento histórico que nós todos estamos tendo a oportunidade de viver, né? E essa oportunidade, nós que estamos na administração pública, além tem um ingrediente a mais, porque nós temos que responder à sociedade. Então, diante de todo esse cenário que o Dr. Bernardo muito bem acabou de desenhar a todos nós, como nós que integramos a administração pública, como os vereadores que estão aqui representando a população, vamos responder a esses imensos desafios. Porque sempre tem a discussão que a administração pública ela é lenta, ela demora a responder,
o cidadão chega lá no Sistema Único de Saúde e demora as coisas acontecerem, ela bate a porta do judiciário e a decisão demora a sair, e aonde a gente esbarra no poder público num tempo em que tudo é muito rápido, em que nós estamos discutindo que a inteligência artificial está nos atropelando, como a administração pública vai responder a tudo isso? Como nós vamos introduzir a inteligência artificial dentro da administração pública, respeitando os direitos individuais das pessoas, respeitando a privacidade. Ontem o desembargador Gregory falou muito a respeito da falta ou da invasão ou da mais completa falta de privacidade que todos nós temos quando vamos para a rede. E como nós, da administração pública, vamos lidar com isso? A gente é todo preocupado em guardar sigilo das informações, como lidar com as informações fiscais das pessoas nesse ambiente. Então, diante desses desafios, que já não são poucos para nós, enquanto cidadãos, como responder isso enquanto integrantes da administração pública? Então, diante desse cenário que desde ontem estamos ouvindo, e agora abrilhantado pela belíssima explanação do Dr. Bernardo, eu queria, já sem muita delonga, franquear a palavra para o Carlos. Ele trabalha na empresa Coreplan, e ele trabalha nesta área, lidando com a administração pública também, e eu tenho certeza que ele vai, na sua breve explanação, trazer para nós exemplos de como nós podemos usar ou identificar, porque muitas vezes também a gente está achando que está usando inteligência artificial em coisas que são só automação de coisas, né? Então, eu tenho certeza que, eu não sei se te coloquei numa frame, eu tenho certeza que você vai sair muito bem nesse desafio, e você está com a palavra, Carlos. Bom dia, pessoal. Queria cumprimentar aqui. Primeiro, agradecer o convite, doutor Rodrigo, doutor Edgar, a oportunidade de estar aqui em Juiz de Fora. Agradecer ao presidente da Câmara, doutor Garotinho. A Coreplan tem 5 anos de atuação e esse é o primeiro evento que a gente faz dentro do Poder Legislativo, então, muita felicidade. Queria agradecer a presença de vocês, na pessoa do Carlos Rezende, que é nosso colaborador, que está aqui presencialmente e mora em Juiz de Fora. A todo mundo que está lá online, inclusive o pessoal da minha equipe. Vou agradecer na pessoa da Beatriz, né, que ajudou bastante a gente a organizar esse evento. É um desafio falar um pouco para vocês aqui, depois de uma palestra ontem do desembargador, agora do doutor Bernardo, mas eu vou tentar compartilhar um pouquinho das experiências que a gente tem vivido ao longo desses 5 anos de Coreplan, com o trabalho em algumas instituições públicas, especialmente em procuradorias. Não sei se a apresentação já está pronta. Então, eu vou tentar trazer para vocês, pessoal, alguns exemplos de aplicabilidade do que a Coreplan tem feito ao longo desses 5 anos, tá? Mas eu queria chamar a atenção para um passo antes da tecnologia, da inteligência artificial, que eu acho que às vezes está passando desapercebido no setor público, que é a necessidade do conceito de gestão. Eu comecei a estudar tecnologia, comecei a fazer sistema de informação, e aí no 6º semestre eu disse, eu não quero isso não. Aí eu vou me tornar administrador. E aí me formei em administração, depois voltei para me especializar em TI. E eu tive a oportunidade de trabalhar 16 anos dentro do setor público, na esfera estadual e municipal, e me deixou claro como as instituições públicas, em especial, têm um déficit de gestão. Então, pode passar. Eu ranqueio, costumo ranquear, pode passar, por favor? Eu chamo de etapas que a gente precisa viver e conviver prévio para que se fale de inteligência artificial. Então, a primeira eu denomino como gestão. Então, não se pode falar de inteligência artificial se não se trabalha gestão. Já se enfrentou, acho que há 10 anos atrás, era um paradigma falar de planejamento estratégico no setor público. Isso era coisa do setor privado. Hoje em dia, os tribunais de contas já cobram isso das empresas, das instituições públicas, né? Então, não se tem como não se falar de gestão.
Depois disso, a gente, e aí já puxando um pouco para a área de TI, que está dentro do conceito de gestão, são as regras de negócio. Toda instituição, todo poder público, ele é movido a processos. Processo não o processo físico, sim processo de parametrização de procedimento. Então, a gente precisa ter isso mapeado. E uma terceira, que é a automação. Como foi dito aqui, tem muita gente surfando na onda aí de inteligência artificial, quando, na verdade, está se falando de automação. Então, eu entendo, nos projetos da Coreplan, a gente tem procurado seguir essas etapas, de que essas são etapas prévias para se trabalhar a inteligência artificial forte, né? Na tecnologia, a gente tem existe um conceito na tecnologia, uma frase que a gente chama de automatizar o caos. E a gente entende que, se não seguir essas etapas, aí, a gente vai estar certamente caminhando para automatizar o caos, né? Quando a gente quer ir lá para o resultado futuro, sem percorrer ali o processo para se chegar ao propósito, tá? Pode passar? Então, assim, nas etapas de gestão, a gente hoje precisa trabalhar na esfera pública, estrutura organizacional, planejamento estratégico, estrutura de liderança. Eu estava conversando ontem com alguns colegas procuradores e a Coreplan a gente foi evoluindo. Hoje, todo projeto novo que a Coreplan inicia, nós chegamos até o procurador-geral, da Procuradoria, e pedimos para que ele monte um comitê de gestão para acompanhar o projeto, para estruturar o projeto, com tomada de decisão, com participação no planejamento. Então, essa etapa organizacional, para qualquer projeto, ela é necessária. A gente também tem cases de insucesso, quem não tem? E eu falo muito, às vezes é difícil, às vezes, você ter um case de insucesso, quando o insucesso não chegou sequer a ser o produto. Foi a etapa prévia de gestão, de organização, de mapeamento que falhou, e você, às vezes, tem um bom produto engavetado porque não andou. Então, a gente precisa ter um olhar para esse aspecto gerencial. Pode passar? Nas regras de negócio, né, quando a gente foi desenvolver o nosso produto, eu trabalhei 8 anos no Estado, na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, depois trabalhei 8 anos na Procuradoria-Geral do município. E existem 2 conceitos para desenvolvimento. Você pode desenvolver um produto na metodologia CRUD, que é são aqueles sistemas que tem tudo a qualquer momento. Você abre o sistema, ele tem um menu gigantesco. E existe a possibilidade de desenvolver na metodologia Workflow, que é você padronizar, você mapear os seus processos de negócio. E a gente optou por desenvolver na metodologia Workflow. Isso nem sempre é muito bom, porque tem pessoas que, não, eu já quero um negócio pronto, não quero construir. E aí perde-se a oportunidade de mapear. O Dr. Bernardo falou uma coisa importante aqui, interessante. Carlos, estava falando sobre a substituição de funções, né? Hoje, no processo Workflow, a gente faz um exercício bem interessante quando a gente vai fazer uma implantação, que é o quê? A gente faz o que a metodologia fala, que é o to be. Vamos desenhar o processo atual para ir para o ASIS, que é o processo futuro. E a gente começa só em sentar as partes interessadas e discutir como o sistema vai funcionar, a gente já vê a necessidade de eliminar algumas etapas. Eu lembro bem que, quando a gente fez uma das primeiras implantações, o nosso produto hoje ele consegue, acho que tem um juiz aqui da Vara de Execução Fiscal, né? Ele consegue ir até o tribunal, ao Tribunal de Justiça, a cada 1 hora, receber as intimações de forma eletrônica. E aí a gente foi implantar lá nesse cliente, e aí a procuradora-chefe disse assim, olha, Carlos, é o seguinte, mas para ir para o procurador, precisa passar por mim para que eu assine digitalmente a intimação. Porque lá os procuradores só vão receber se identificar que eu assinei. Eu disse, tudo bem, doutor, isso é uma atividade que é uma automação, o sistema poderia fazer isso automaticamente. Não, passa por mim porque o pessoal exige. Com a semana era, Carlos do céu, tira isso da minha caixa, todo dia eu tenho que entrar lá só para clicar no botão de distribuir, não faz sentido. Mas a gente respeita o processo. Talvez, se naquele momento a gente tivesse ido direto para a automação, a gente teria um projeto engavetado. Então, esses aspectos de gestão, de mapeamento de regra de negócio, de definição de atuação, isso são atividades prévias que devem ser consideradas num projeto para se chegar no uso de inteligência artificial, em um sistema. Brainstorm de instituições, né? Um evento como esse tão agregador, que a gente consegue ver outros colegas procuradores de outras instituições compartilhando ideias, trocando experiências. Pode passar? E a gente chega na etapa que antecede, né, que são as automações. Então,
A gente, às vezes a gente estava brincando há pouco, falando também ontem com algumas pessoas, a gente vai alguns editais de licitações que diz que no segundo mês de contrato tem que ter inteligência artificial com aprendizagem, não vai ter, é impossível ter. Aí a gente chega no cliente, aí vocês já estão integrados hoje com o Tribunal de Justiça? Não, a gente não está. Tá, já tem convênio? Não, a gente vai firmar o convênio. Talvez vai ser 2 meses para a gente firmar o convênio, para a gente ter isso tudo com o tribunal. Então, a etapa de automação, ela é importante. E aí, o doutor Bernardo falou há pouco, essa etapa por si, ela já vai automaticamente eliminar algumas funções, eliminar atividades que a gente chama que não agregam valor. Então, a gente tem um case, por exemplo, em alguns municípios, que hoje é comum as procuradorias diariamente ter lá um servidor que acessa o site do Tribunal de Justiça, né, o portal, vê as intimações, pega aquelas intimações para que se encaminhe, para que se chegue até o procurador ou o assessor. Isso é uma atividade que uma automação vai eliminar essa função. E aí essa pessoa vai conseguir ser realocada em uma outra atividade. Então, a etapa de automação ela precisa ser encarada e ser bem vista pelo órgão público, tá? Então, essas 3 etapas, pessoal, é aquilo que a gente entende como uma preparação prévia para você ter, independente de inteligência artificial, você ter uma tecnologia forte, você ter um órgão estruturado, com planejamento estratégico, alinhado os objetivos do órgão com os objetivos do projeto em questão, tá bom? Documentado, isso é importante. Imagina você ter lá toda a tua instituição documentado de como era e de como está funcionando a partir de uma implantação. Pode passar? Então, a gente costuma dizer, né, que a inteligência artificial ela veio para resolver problemas, mas ela não sabe qual o problema resolver. E eu só consigo dizer qual o problema resolver se eu tiver seguido as etapas, se eu tiver uma instituição dominada, né? Se eu souber exatamente qual o problema, agora eu posso contar com o aliado da inteligência artificial para resolver, tá? Então, a gente defende, a gente fala muito disso, porque hoje o mercado de tecnologia, principalmente, né, tá seguindo aí uma tendência que se fala muito de inteligência artificial, mas a gente entende que essas etapas, elas precisam ser visualizadas, precisam ser enxergadas. Pode passar? E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de aplicabilidade do que a gente faz hoje com inteligência artificial. Inteligência artificial estatística, né, os modelos que a gente utiliza. A Coreplan também, nós optamos por desenvolver os nossos próprios algoritmos de inteligência artificial. A gente está no DNA da Coreplan ser uma empresa transparente e que entrega valor. Então, assim, até por isso a gente procurou não... por exemplo, uma vez eu fui indagar, Carlos, por que vocês não usam o ChatGPT, o Watson? Eu disse, olha, porque até aqui eu entrego o valor com os meus algoritmos próprios, não tem por que eu elevar um custo para a instituição se eu consigo entregar resultado com algoritmos próprios, com a ferramenta que a gente aplica. Então, pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para mostrar para vocês. Esse é um exemplo de um processo classificado pela IA, onde o sistema identificou que trata-se de uma suspensão por pagamento, parcelamento. O doutor Bernardo falava há pouco, né? Qual será que é o esforço intelectual que um procurador vai depositar na análise de um processo suspenso por pagamento, parcelado, uma ciência de extinção? Não vai dedicar esforço certamente algum, né? Pode passar? Aqui mais um exemplo de um processo classificado. Então, como é que funciona? Hoje no SPA, a gente, ao receber as intimações do Poder Judiciário, a gente consegue ler o despacho, a sentença, a petição inicial e fazer uma interpretação, e a partir dessa interpretação, com base em estatística, fazer uma aferição de tomada de decisão. Pode seguir? Tem mais um exemplo aí. Esse é um exemplo que a gente já mostra, inclusive, com a resposta, né? Existem casos aplicáveis em que a inteligência artificial consegue não só indicar o que se fala no processo, como também consegue propor a petição a ser protocolada. Então, a gente já tem executando isso em alguns locais com essa possibilidade. Aqui em Juiz de Fora, né, inclusive, a gente fez um trabalho no final do ano passado com uma volumetria de processo de execução fiscal.
Eu lembro que a gente fez esse trabalho de inteligência artificial e na verdade, aquele trabalho iniciou e se manteve, né? Hoje a gente continua executando, fazendo esse trabalho junto com a Procuradoria. Pode passar? Aproveitar para falar um pouco para vocês do DuxDocs. O Dr. Bernardo aí deu uma pincelada. DuxDocs é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo em parceria com a NPM, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. A Coreplan é parceira da NPM e essa é uma ferramenta que vai ser entregue na sua versão definitiva no Congresso agora no Rio de Janeiro, em novembro, que prevê a inclusão de funcionalidades com assistente virtual, inteligência artificial, perdão. Esse sistema ele tem o propósito de reunir o banco de peças processuais de todos os procuradores do Brasil inteiro e interligar esses procuradores, né? Hoje, assim, você quer discutir, eu quero saber como é que lá no Ceará está se tratando um determinado tema jurídico, você vai ter um banco de peças processuais com uso de inteligência artificial para sumarização de documentos. Então, a ferramenta a gente já está desenvolvendo há 2 anos, tá? Essas reuniões que o Dr. Bernardo falou aí, que acontecem às terças-feiras, já tem 2 anos de desenvolvimento. Já está no ar, para quem quiser já ir dando uma olhadinha, duxdocs.com.br, e em novembro vai ser lançada a versão definitiva. Pode passar? Falar um pouco do nosso produto, tá? A Coreplan, somos uma empresa de Fortaleza, tá? Nosso produto é o SPA, Sistema de Processos Automatizados. Como eu falei, é um sistema de workflow que tem o intuito de fazer automação de processo, toda a automação de seja qual for o processo judicial administrativo. Pode passar? Trouxe também para compartilhar com vocês algumas experiências, alguns cases, tá? Hoje a gente consegue fazer todo um dashboard de diagnóstico. Nós temos um diferencial que está relacionado à gestão da dívida ativa. Então, nós conseguimos fazer todo o mapeamento, temos alguns cases, alguns resultados. Hoje a Coreplan já tem uma atuação aí a nível nacional. Temos conseguido, com as nossas ferramentas, interligar o cidadão ao ente público também. Aqui eu trouxe como exemplo o portal de Niterói, onde a gente trabalha, por exemplo, a transação tributária. Pode passar. Trouxe alguns resultados também. Esse é um resultado recente de São Luís, onde a gente conseguiu trazer o incremento de arrecadação de cerca de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Trouxe também aí para compartilhar com vocês a dívida ativa do Estado do Espírito Santo. Inclusive, venho de lá, estava lá ontem, no lançamento do programa Regularize Capixaba, onde 100% vai ser implementado na nossa ferramenta, no nosso portal. Pode passar. Aqui também um outro resultado bem interessante, que é o portal de conciliação. A gente disponibilizou, alguns clientes já utilizam, novamente permite com que a gente consiga reduzir uma demanda judiciária, né, tratando ali as demandas municipais de forma administrativa, rápida, eletrônica, que é importante, né? Eu destaco muito também aqui, a gente teve uma grande experiência aqui na época, né, doutor Ricardo está ali, doutor Edgar, a gente fez a anistia aqui em Juiz de Fora, 100% online, na época foi um grande desafio. Pandemia, na época de pandemia, né, foi um grande resultado que a gente teve naquela época, que a gente compartilha também até hoje. Pode passar. Aqui é só compartilhando com vocês onde a gente está atuando hoje. Hoje a Coreplan atua em 9 estados e no Distrito Federal, em algumas capitais. A gente está presente aqui em Juiz de Fora, aqui mais pertinho em Niterói. Espírito Santo a gente atua em toda a Grande Vitória, tá? Então, em 5 anos de trabalho, a gente tem levado um pouco da nossa experiência para esses clientes e a gente acredita que trabalhos exitosos serão aí compartilhados e a gente conseguirá disseminar isso também aqui em outras cidades da região. Pode passar? Como eu falei, não ia demorar muito, até para não criar parâmetro com as 2 últimas palestras de ontem, nem com o Dr. Bernardo, mas eu queria novamente agradecer, convidar vocês para seguir as nossas redes sociais. Se vocês seguirem aí as nossas redes sociais, vocês vão observar que a gente gosta muito de estar divulgando resultado. A gente não vai estar lá divulgando que está usando o algoritmo 2.0, não. A gente vai divulgar que conseguiu aumentar a arrecadação de São Luís, que conseguiu integrar o Poder Judiciário com a Procuradoria, porque esse tem sido o intuito da Coreplan, de ter um foco no resultado, no negócio, e não na tecnologia. Se a gente vai usar ChatGPT, Google, algoritmo, automação, eu acho que o que deve prevalecer no final é o resultado que vai ser entregue à instituição. Obrigado a todos e bom dia.
Gostaria também de agradecer a Carlos e o compromisso dele com o tempo e devolvo a palavra ao Maurício. Obrigado, doutor Edgar. Queremos também registrar nesse momento a presença do doutor Alexandre Atílio, presidente da subseção da OAB Juiz de Fora, está aqui conosco acompanhando esse evento. Doutor Gregory Moura, desembargador federal do TRF6, contribuiu muito ontem na abertura do nosso seminário. Registro também a presença da vereadora Ariane Pedrosa, ela que é presidente da Câmara Municipal de Lamim. E também, daqui a pouquinho, vai estar contribuindo muito conosco o senhor Marcelo Castanha, nosso próximo palestrante. Só destacando aqui que o Marcelo, ele é pesquisador de inteligência artificial, mentor de startups, hoje mora nos Estados Unidos, então ele tem muito a contribuir. Peço que todos fiquem aqui para que a gente possa acompanhar mais essa palestra. Gente, daqui a pouquinho eu vou liberar vocês para um rápido café, só que antes teremos agora um sorteio de um livro escrito pelo desembargador do TRF6, o Gregory Moreira de Moura. Gregory, por favor, fique de pé para que o público possa visualizá-lo. Está aqui o livro na minha mão. O livro chama Centelhas Poéticas. E detalhe, ele vai ser sorteado nesse momento com a utilização do nosso recurso, que é a inteligência artificial. Vou pedir ao pessoal da técnica para que, nesse momento, a gente possa espelhar a tela aqui. Vamos utilizar esse recurso, já que a gente está falando de inteligência artificial, para fazer o sorteio do livro. Podemos, Márcio? Podemos? Vamos lá, então? Vai aparecer um número ali e a Camila vai identificar aqui na lista quem é o sorteado. 3, 2, 1, vamos lá? Número 40, é isso? 40, Camila? Tchan, 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 saber quem é aí o vencedor. É uma vencedora, Jéssica Lacerda. Fica de pé. Receba os nossos aplausos. Jéssica, por favor, venha aqui no plenário. Convido também o presidente Zé Márcio para fazer a entrega e o nosso autor também, o Gregory Moreira de Moura, nosso palestrante e desembargador do TRF6. Enquanto a Jéssica está chegando aqui, eu quero só registrar a presença também do juiz federal, doutor Leonardo Aguiar, foi homenageado ontem na abertura do nosso seminário. Quero aproveitar também e convidar o doutor Leonardo para a extensão da mesa, para que ele possa estar aqui ao lado da doutora Cida, diretora legislativa da Câmara. Enquanto isso, estamos fazendo a entrega aí para Jéssica Lacerda, ela que venceu o sorteio utilizando a inteligência artificial e está levando o livro. Certinho? Senhoras e senhores, então, conforme eu já havia anunciado, eu vou liberá-los agora rapidinho, de 5 a 10 minutos no máximo, para um café. O café está sendo servido aqui no Salão Nobre e daqui a pouquinho teremos a parte 2, mais uma palestra com o senhor Marcelo Castanha, pesquisador e palestrante, vai falar para a gente sobre inteligência artificial. Ele que é mentor de startups, atualmente mora nos Estados Unidos e tem muito a contribuir. 10 minutinhos, estamos de volta.